Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. A equipe do CSA vem trabalhando para o confronto contra a equipe do CSE. Partida que acontece no próximo sábado e será extremamente decisiva. As duas equipes precisam da vitória para alcançar o objetivo de chegar à fase semifinal do Alagoano 2024. O técnico Marcelo Cabo, inclusive, concedeu entrevista coletiva de imprensa na tarde desta quinta-feira. E a pergunta que não quis calar foi exatamente a declaração feita pelo presidente da equipe, o Rafael Tenório, quando disse ao GE de que não acredita na reação do elenco azulino. Eu entendo que ninguém está satisfeito com o momento do CSA. Ninguém. Nem eu, nem o presidente, nem ninguém dentro de um contexto vai estar satisfeito com a campanha que a gente está fazendo. O presidente, ele falou aquilo que está acontecendo no momento. A insatisfação ela é de todas, inclusive minha, desse momento que a gente está vivendo dentro da competição. Então, o presidente ele é o soberano dentro do clube, ele é o presidente, toda a fala dele, a gente tem que ter sabedoria, inteligente, se é para contextualizar e saber entender a mensagem para que a gente possa melhorar no momento seguinte. Marcelo, boa tarde. No final de semana completou um mês desde a sua chegada aqui nessa passagem pelo CSA. Queria que você fizesse uma avaliação durante esse período, o que é que você tem encontrado realmente de aspectos positivos daquilo que você deseja ver na equipe. O que é que a gente pode falar desses aspectos nessa avaliação de um mês? Primeiro, eu tenho que ressaltar a dedicação dos atletas no dia a dia de trabalho. Se as coisas talvez não estão encaixando dentro do campo, mas não é por falta de trabalho, dedicação, empenho, nem da diretoria, nem do presidente, nem da comissão técnica e muito menos dos jogadores. Pouco momento que vocês conseguem estar aqui com a gente, vocês estão presenciando muito trabalho, mas infelizmente a gente não está conseguindo levar para o jogo aquilo que a gente tem feito na semana de treinamento. Então, assim, um grupo comprometido com o momento do CSA. A gente entende que a gente precisa trabalhar alguns aspectos de melhoras nesse período de 30 dias, melhoras físicas, da parte física, melhora da parte técnica. A gente tem um padrão de jogo que a gente trabalha bastante, que a gente não está conseguimos em certos momentos, no primeiro jogo do Cruzeiro, primeiro tempo do Cruzeiro, colocar em prática. O jogo do Muricy melhorou a equipe taticamente. Esse jogo agora contra o Penedense, até o gol, a gente tinha um comportamento muito bom taticamente no jogo. E aí a gente precisa potencializar isso para que a gente coloque em prática aquilo que a gente treina. O fator que a gente precisa melhorar muito é a confiança e a atitude, em colocar em prática aquilo que a gente trabalha. É uma coisa que não pode faltar uma equipe de futebol e quem enverga essa camisa do CSA. Então, o que eu detectei, duas coisas muito importantes, é aumentar a nossa autoestima, aumentar a confiança do grupo e a gente ter atitude para colocar em prática. Se num certo momento a gente não consegue igualar taticamente, a gente tem que igualar guerreando, confrontando, competindo. Eu tenho certeza que isso é o que a torcida quer ver mais. Um time mais vibrante, mais aguerrido, que às vezes as coisas não vão bem tática e tecnicamente, mas a gente tem que entregar em porção tripla uma entrega no jogo, que às vezes essa é a solução momentânea daquele jogo. Então, alguns fatores me preocupa, me chateia, mas cabe a mim trabalhar o dia a dia e melhorar e potencializar aquilo que a gente entende e vê que a gente pode melhorar para a sequência. Não marcou contra o Ato. Guilherme Nobre, GazetaWeb.com. Professor Marcelo Cabo, no Campeonato Alagoano especificamente, o CSA tem tido um problema em marcar gols. Fez um contra o Penedense, não marcou contra o Muricy, não marcou contra o Asa e fez um apenas contra o CRB. A que você atribui essa falta de gols do CSA? É problema no meio, é problema no ataque, é falta de definição? O que tem acometido o CSA por essa falta de gols? Abraço. Abraço. Não é falta de trabalho, a gente tem trabalhado bastante. A gente, em certos momentos, a gente tem jogado até com 3 atacantes, um camisa 10.
um time até bem propositivo, e a gente não está conseguindo idealizar isso tudo que a gente pensa para o jogo em gols. A gente sabe que a gente tem um aproveitamento muito baixo de gols. A gente sabe que... Eu acho que isso passa muito pela confiança, né? A gente precisa melhorar essa questão de confiança, essa questão da tranquilidade, para que a gente possa tentar, a gente possa buscar ser um pouco mais ousado, um pouco mais de tentativa, a gente não ter medo de errar. Você, quando você fica apreensivo, você paralisa algumas coisas dentro de você, que é a questão de autoconfiança, a questão de tentativa. Eu acho que o fator emocional é uma coisa que está afetando bastante essa confiança que a gente possa ter para melhorar esse rendimento ofensivo, que eu sei que está muito abaixo do esperado, até pelos jogadores que a gente tem, os jogadores que a diretoria trouxe, são jogadores de muito potencial, que a gente não está conseguindo entregar isso nos jogos, esse potencial ofensivo, para que a gente possa marcar mais gols. E a gente até defensivamente saímos, a gente não toma muitos gols, né? Acho que, se não me engano, 2 ou 3 partidas nós saímos com 0 no placar, nós não tomamos gols, mas nosso aproveitamento ofensivo é muito pouco. Então a gente precisa melhorar esse potencial ofensivo, e é isso que a gente está trabalhando para melhorar. Pergunta do companheiro Paulinho Guedes, da Rádio Difusora de Alagoas. Professor Marcelo, você sente que está ameaçado no cargo por conta dos maus resultados, e isso pode prejudicar o desempenho? Não, quanto ao desempenho, não. Eu sou um treinador muito experiente, eu tenho já 25 anos de carreira, sou um cara calejado, já rodei esse futebol aí. Eu nunca me senti pressionado para o cargo, porque o jogo do treinador mais importante é sempre o próximo, e o meu cargo é do presidente. Meu cargo é do presidente, entendeu? Então, assim, eu estou sempre buscando fazer o meu melhor, trabalhando bastante, mas temos muita convicção que nós vamos sair vitorioso no sábado, e a gente possa ser um divisor de águas, virar essa chave, para que a gente tenha uma trajetória durante a temporada mais proveitosa. Marcelo, não é a primeira vez que eu vejo, né, o seu comportamento no momento da crise, no momento da dificuldade. É você quem se apresenta. A torcida que vem aqui, você é o primeiro a chegar para conversar, né? É um problema com algum jogador, você está na frente, né? Então você tem esse perfil, né, do capitão que não abandona o navio. Eu falei isso, inclusive, durante a nossa programação essa semana. Até que ponto nesse jogo, né, tem sido passada essa palavra do capitão nos treinamentos para superar esse momento, mais uma dificuldade no CSA? Eu sou o líder dessa tropa. Sou o líder dessa tropa. Então, eu acho que no momento de adversidade é onde o líder se apresenta, entendeu? Todo mundo sabe a relação que eu tenho com o clube, de gratidão por essa camisa, por essa instituição, por essa torcida. Eu nunca vou fugir das minhas responsabilidades. O líder, ele não vive de desculpa e nem de álibis, ele vive de buscar soluções para o problema. E é isso que eu tenho vivido incessantemente. Eu sou um dos primeiros a chegar no CT, recebo todos os meus jogadores, e com certeza meu carro é um dos últimos a sair do CT. Hoje eu estou trabalhando desde as 10h30 da manhã, e com muito prazer, porque a gente precisa de muito trabalho para que a gente possa reverter esse quadro, né? E está aí no nosso escudo, união e força, é o que a gente mais precisa nesse momento. E o clube está se mobilizando, existe uma mobilização muito grande para esse clube. E vocês podem ter certeza que vocês vão ver um CSA muito unido e muito forte para essa batalha que nós vamos ter no sábado. Quem pensa que o CSA vai chegar fragilizado, quem pensa que o CSA vai chegar fragmentado, é um nedo engano. Nós temos unido força essas semanas, temos feito ações internas, mobilizações internas com as lideranças do clube, e com o que me compete, a liderança técnica, né? Liderança com os jogadores, eu tenho me colocado à disposição. Eu acho que no momento de adversidade é o treinador, é o líder que tem que botar a cara, tem que verbalizar isso ao nosso torcedor, que é o nosso maior patrimônio. Eles têm que saber o que está acontecendo, quais são as dificuldades e o que a gente está buscando para solucionar o problema. Mas eu quero mandar um recado para o nosso torcedor. Ele junto com a gente é muito mais forte. A gente vive um momento de dificuldade. As cobranças do torcedor, ela é pertinente,
eles estão cobertos de razão. Mas eu peço que reivindique, proteste no final do jogo. Eu só peço o apoio deles, porque qualquer apoio nesse momento, ele é de muita valia. A gente vai tirar força de onde a gente não tem. A gente vai buscar recurso de onde a gente não tem. E eu tenho a certeza que eu vou ser o primeiro a pisar no campo de batalha e o último a sair. E a gente vai buscar essa classificação. O Marcelo, e o CSA vive um momento semelhante ao que foi na temporada passada, na última rodada do Alagoano, né, precisando vencer. A diferença é que foi contra o Coruripe, mas também foi fora de casa, agora é contra o CSE. Queria que você falasse um pouco, né, sobre essa característica de um jogo decisivo, fora de casa, em um estádio, né, onde você sabe que tem o torcedor ali muito próximo, né, uma pressão grande. Claro, o CSA está acostumado com isso, mas ao mesmo tempo saber o que é que pode ser decisivo em um jogo como esse. O emocional talvez seja mais importante do que aquilo que vem sendo trabalhado em campo taticamente. O que é que você tem a falar? É nesse momento que os grandes homens e os grandes líderes aparecem, né? É quando a gente vai jogar um jogo decisivo fora de casa, num campo do adversário, um campo que a gente sabe que existe uma pressão de fora para dentro, em busca dos objetivos do CSE. Então é nessa hora que a gente vê quem separa os homens dos meninos. A gente vê quem é grande nesse momento, quem tem garrafa velha para vender, como diz o ditado, e quem vai colocar a cara. Então a gente está se preparando muito, muito bem, tanto dentro do campo, nos treinamentos, como a gente está se preparando também em todos os aspectos para que seja um jogo de erro zero e eficácia máxima. Então, assim, a gente sabe, né? É um jogo decisivo. Eu já vivi esse momento em campeonatos alagoanos. Eu em 2022 vivi essa primícia aí, desse contexto muito, muito bem parecido. Ano passado, infelizmente, não houve um sucesso no último jogo durante do Coruripe, mas a gente tem uma oportunidade de escrever uma nova história. Esses dias todo mundo estava falando do feito que eu alcancei em 2022, de chegar lá e vencer o CSE e classificar e bater campeão. Então eu tive a oportunidade de fazer história naquele momento, e eu não vou perder essa oportunidade de fazer história nesse momento no clube onde eu tenho um carinho tremendo e uma gratidão muito grande. Então a gente sabe que vai ser uma guerra, mas a gente vai estar preparado para ela. Perdemos o combate, mas ainda não perdemos a guerra. A guerra vai ser no sábado e eu tenho certeza que o CSA vai sair vencedor dessa guerra. Marcelo Cabo, boa tarde. Matheus Guimarães, Gazeta Web. O CSA vive problemas também de montagem do elenco. Alguns jogadores que vêm do banco não estão rendendo o esperado. O time muitas vezes não repete as escalações. O CSA hoje trabalha com reforços. Você pediu reforços para o prosseguimento da temporada de 2024, Campeonato Brasileiro da Série C. Como está ainda o debate dentro do clube sobre reforços para o restante da temporada? Boa tarde. A gente sabe que alguns jogadores que foram contratados ainda não renderam aquilo que a gente espera. É normal. A diretoria fez a parte dela. Se você contextualizar e individualizar cada jogador do nosso elenco, temos jogadores de muita qualidade, muito valor, que talvez ainda não entregou aquilo que a gente espera que possa entregar por alguns fatores, né, cotidianos do futebol. Eu não tenho, sinceramente, como falar de campeonato brasileiro nesse momento. Eu não tenho como falar de reforços para a sequência até sábado. A gente colocou tudo dentro de uma caixa e canalizamos somente o jogo de sábado contra o CSE, que é o jogo mais importante do ano nesse momento. A gente não pode pensar na segunda-feira se a gente não canalizar todos os esforços no sábado. Então, nesse momento não há nenhuma conversa sobre reforços para a sequência da temporada. A gente sabe que vai acontecer. A gente sabe que o presidente, junto com a diretoria, já tem um planejamento pronto para a sequência, mas esse momento aí nós estamos a quase 48 horas do jogo, a gente não pode pensar uma outra coisa a não ser a classificação da equipe. Olá, Cabo, Rodrigo Rocha, Playmaker Brasil. O CSA viveu nesse ano a consequência do ano passado de não ter conseguido se classificar no Campeonato Alagoano e ter caído na Copa do Nordeste e também na Copa Alagoas.
por isso perdeu as classificações para a Copa do Brasil e também para a fase de grupos da Copa do Nordeste. Esse ano o time vive a mesma situação. Essa pressão motiva mais ou deixa o time mais acuado para esse jogo tão decisivo diante do CSE? E o que você pensa como treinador dessa equipe para evitar essa derrocada do CSA por mais um ano? Não passa nem na minha cabeça a palavra derrota no sábado, muito menos empate. O que a gente tem canalizado toda semana foi a palavra vitória e classificação. Você falar sobre pressão que vive nesse momento, eu sou um profissional, um ser humano que vivo sob pressão. Eu acho que quando a pressão aumenta, e aí é que eu cresço, aí que eu me demonstro. A história da minha vida desde a infância é uma história de crescimento, superação. Para eu chegar onde eu estou aqui hoje, sentado nessa cadeira, eu passei por muitas pressões na infância, muitas adversidades que eu tive que passar por cima dela todas para poder chegar até aqui. Então, eu estou acostumado a essa pressão. Jogos decisivos são para profissionais grandes e eu me preparei para isso. Então, é esse momento que eu não queria que o CSA chegasse na última rodada precisando. Não era o nosso planejamento. Nosso planejamento era chegar nessa última rodada já classificado, buscando uma posição melhor nos 4 primeiros colocados, mas infelizmente aquilo que a gente planejou não alcançamos na penúltima rodada. Mas está em aberto, a gente pode terminar a última rodada em segundo colocado. Então, se é o topo da montanha que a gente tem que olhar, é para lá que nós vamos olhar e vamos buscar. Por que não terminar o jogo sábado? A gente está na segunda colocação. E é o que a gente tem hoje para buscar. É a vice-liderança da fase de grupo, é o que a gente vai buscar. Então é um momento de pressão, é um momento de adversidade, é um momento que a gente sabe que está todo mundo muito pressionado pelo resultado, mas eu vejo isso como uma motivação a mais para os profissionais se superarem, dar o seu melhor, buscar a excelência para buscar essa classificação no sábado. O comandante técnico da equipe adversária, que também precisa da vitória, é o seu pai. Será que tem uma reciprocidade nisso? Como é que é isso, hein, Cabo, num momento como esse? Não, com tranquilidade. Ali são 2 profissionais, cada um buscando seu objetivo. O meu filho, ele andou na carreira dele com as suas próprias sandálias. Eu nunca liguei para clube nenhum para pedir para o meu filho jogar. Então, ele é um profissional de 28 anos, já é um homem. Ele sabe os objetivos e os anseios que ele tem dentro da carreira dele. O que eu posso dizer é que ele é um homem honrado, um homem com lisura e um homem honesto. Eu criei um homem com H maiúsculo na concepção da palavra. Então ele vai buscar o objetivo dele do lado de lá. Eu tenho 25 anos de carreira, eu sou um homem que tem títulos, conquista, Copa do Mundo, e isso não caiu no meu colo. Eu trabalhei bastante para ter 25 anos de uma carreira honesta, uma carreira transparente, uma carreira de muito trabalho e de muita superação. Então eu vou buscar o meu melhor aqui no CSA, que é a classificação, e ele vai buscar os objetivos dele no clube dele. Ô Marcelo, inclusive eu iria até citar, né, falar também sobre essa situação, e aí eu queria aproveitar e complementar um pouquinho só para saber se essa experiência de enfrentar o filho já tinha acontecido em algum momento na sua carreira. Você falou são 25 anos de carreira, se já tinha acontecido, e como é, né, de certa forma, porque querendo ou não, vocês compartilham muito um do outro aquilo que vivem, mas essa experiência, como é que significa, qual o significado dela, e também esses 100 jogos que você está fazendo, né, pelo CSA no sábado, o que é que representa para você pela história que você tem no clube? O Pedro está lá em Palmeiras dos Índios, eu nem falei anteriormente, cada um busca seus objetivos. Eu estou completamente focado e blindado aqui dentro do CT. Eu não deixo que nada do externo venha tirar o meu foco, né? Já nos enfrentamos pelo Campeonato Carioca, eu pelo Resende, ele pelo Tigres, nos enfrentamos aqui já na Copa Alagoas, então é uma coisa que já é dentro de uma normalidade dentro das nossas carreiras. Obrigado pela pergunta, eu me sinto muito, mas muito honrado em completar 100 jogos pelo CSA, muito, muito errado. Eu só peço a Deus que eu consiga
chancelar esses meus 100 jogos. Eu completo 100 jogos, mas eu quero dar esse presente para o nosso torcedor, que é a classificação. Então, assim, eu te confesso que internamente eu sei que são 100 jogos, mas hoje o foco e o objetivo maior não é os 100 jogos do Cabo, que é uma marca de respeito, uma marca relevante. Se eu conseguir fazer 100 jogos pelo clube da grandeza do CSA, é porque eu tenho um respeito e um valor muito grande da instituição, da torcida, de você, jornalista, e isso não caiu no meu colo. Isso eu construí ao longo desde 2018, com respeito, com honestidade, com transparência. É a minha terceira passagem pelo clube, então quem me contrata sabe da minha lisura, do quanto eu me entrego aos projetos que eu abraço, o quanto eu respeito os processos do clube, né, do porteiro ao presidente. Então me sinto muito honrado, mas eu quero terminar essa tua pergunta. Eu completo 100 anos, mas quem quer dar o presente, 100 jogos, perdão. Eu também quero chegar aos 100 anos. Eu completo os 100 jogos, mas eu quero presentear o torcedor com essa classificação por esses 100 jogos. Tá aí então o técnico Marcelo Cabo falando aqui no canal Orlando Batista Esportes, confirmando, portanto, CSE e CSA se enfrentam no próximo sábado pela 7ª e última rodada da fase de classificação do Alagoano 2024. Lembrando que para esta partida a equipe do CSE já solicitou arbitragem FIFA e foi atendida pela Confederação Brasileira de Futebol. Rodrigo José Pereira de Lima, da Federação Pernambucana de Futebol, árbitro de 36 anos de idade, irá comandar a partida. Quero agradecer a você que acompanhou o nosso material do início ao fim, que deixou o seu comentário, que compartilhou o link, deixou também o seu like. E se você está vendo a gente pela primeira vez, não esqueça de fazer a tua inscrição e de ativar o sininho. Valeu? Grande abraço para todos!